No entanto, nós vimos aumentar o número de pessoas trabalhando no setor financeiro, trabalhando, ou seja, indiretamente para os bancos, mas que estão com um contrato como PJ, como terceirizado, até informalmente, os agentes de investimento, todo mundo está vendo aí, né? XP, o Nubank, eles contratam pessoas, mas não registram como bancários, né? As fintechs são empresas de tecnologia voltadas para o setor financeiro. Eram 50 há 5 anos, hoje são 550. Todos eles trabalham para o setor financeiro e os bancos estão buscando produtos produzidos por essas fintechs, né? Ou seja, em último caso, eles estão sempre produzindo lucro para os grandes bancos do Brasil, mas, no entanto, não estão registrados como bancários. Então, quer dizer com isso, há dois movimentos acontecendo. Um que é a tecnologia e outro que são as precarizações das relações de trabalho. Agora, eu tenho visto também, até você falou das fintechs, eu tenho visto também muitas empresas oferecendo as chamadas contas correntes virtuais. E esses bancos virtuais, como é que funciona? Como é que o sindicato vai atuar nos bancos virtuais? Exatamente, essa é uma das dificuldades. Quem trabalha para os bancos virtuais? Só as máquinas? Na verdade, tem gente trabalhando, conduzindo as máquinas aí, né, que são os profissionais normalmente de tecnologia da informação, analistas financeiros, analistas de mercado, mas todos eles estão sendo contratados como pessoa jurídica. Eles têm que abrir uma microempresa individual e são contratados dessa maneira. Então, o vínculo com o sindicato é mais fraco. Nós temos que ir lá visitá-los, mas essas agências, elas são virtuais, né? O prédio onde eles trabalham não é aberto ao público e isso dificulta um pouco o contato e nós temos que, cada dia mais, nos reinventarmos para conseguir chegar ao contato desse trabalhador, nos aproximarmos e buscar uma representação. Essa é uma discussão que tem acontecido no sindicato, que nós não podemos ficar apenas restrito aos bancários. Nós temos que pensar no setor financeiro como um todo, né, representar outras categorias, é o que nós temos chamado de macro setor de serviços, nos unirmos com outras categorias do setor de serviços, como próprios comerciários, como o pessoal que presta serviços, agentes, enfim, de maneira que a gente possa ter uma representação e um trabalho conjunto. Não dá mais para pensar em categorias, porque hoje as coisas estão muito conectadas umas com as outras, né? Ao mesmo tempo que é bancário, também é da tecnologia da informação, então o pessoal do processamento de dados está muito relacionado com o sindicato dos bancários, né, de maneira que o trabalho se conecta, enfim. Existem várias coisas acontecendo que a tecnologia proporciona para o bem, mas que também, no outro lado, nós temos que cuidar para que isso não seja ruim para o trabalhador, né, que não haja com isso prejuízos para ele. Agora, hoje, com a tecnologia, inclusive, possibilita que empresas de outros países acabem prestando serviço para o Brasil, estando fora do Brasil e às vezes prestando um serviço como se estivesse aqui. Como se fosse... O sindicato não teria nem como atuar sobre uma empresa dessa. Como é que funcionaria nesse caso? Nesse caso, os servidores estão no estrangeiro, né? Os trabalhadores que fazem esse serviço de suporte ali também estão fora do Brasil e isso realmente dificulta muito. Aí passa por uma regulação mais ampla, porque inclusive se você abre muito o mercado sem nenhum tipo de regulação, no caso de uma crise financeira, e nós estamos vivenciando uma fase de desaceleração da economia mundial, isso contamina muito mais rápido o Brasil. Isso atinge porque nós não temos controle sobre esse capital financeiro que está circulando de dia no Brasil, à tarde nos Estados Unidos, à noite na Europa, ou seja, essa coisa da movimentação financeira, ela está livre para circular. Os trabalhadores estão em algum lugar situados e, nesse caso, como você colocou, não estão no Brasil. Então, é mais um dos desafios que a tecnologia traz para a gente repensar de que maneira a proteção do trabalho é importante e como nós vamos fazê-la. Se a gente pegar o trabalhador bancário hoje, o bancário, né? Quando a gente fala no trabalhador bancário, quando fala bancário já é o trabalhador bancário, senão Exato. A gente falaria banqueiro, né? O banqueiro é o dono, né? O bancário hoje, se a gente pegar o bancário hoje e compará-lo com o bancário há 20 anos atrás, o que mudou para esse trabalhador de hoje, dos bancos, há 20 anos atrás? Porque hoje parece que todo mundo é gerente do banco, né? Não é isso? Hoje parece que todo mundo, só tem gerente no banco, não tem mais ninguém, só tem gerente no banco, é isso? Não é uma impressão sua, não, é fato isso. Os bancos, todo mundo é gerente? Eles foram mudando a nomenclatura, mas não foram dando aumento, não, para mudar de escriturário, como era antigamente, técnico bancário, caixa. Eles colocam a nomenclatura de gerente, mas na realidade é aquele atendimento ao público, né? Manusear ali o cadastro, fazer as operações, as análises, né? Dar consultoria para os clientes.
O que mudou mais foi essa introdução realmente da tecnologia em mais larga escala. Já existia muito, é claro, há 20 anos nós já tínhamos bastante tecnologia, informática, internet, isso já acontecia. Mas muito também era daquelas visitas, de fazer o tete-a-tete com o cliente. Isso hoje é muito mais pelo computador. Praticamente 100% da rotina é ligada ao computador, o chat. Se o cliente não pode ir, você atende pelo chat. Normalmente quem tem mais dinheiro, né? Quem não tem, os bancos, infelizmente, eles privam do acesso ao atendimento. Também pelo telefone, liga para o cliente, faz as operações, recebe os pedidos. Então, tudo isso é processamento de dados hoje, né? O bancário está muito mais ligado a esse procedimento. Nós tivemos, ao longo dos últimos 20 anos, uma fase de redução. Em 2002, nós chegamos a ter menos de 400 mil bancários no Brasil. Nós saímos de 1 milhão em 89, desceu para 390 mil em 2002, ou seja, já vinha uma redução que muitos ali falaram, vai acabar a categoria, não vai existir mais bancário. Mas houve um processo de inflexão nisso. Entre 2003 até 2013, nós tivemos 10 anos de aumento na contratação, chegamos a 512 mil bancários e passamos novamente, como eu disse há pouco, uma redução de 60 mil trabalhadores. Hoje estamos na faixa de 450 mil trabalhadores, muito mais conectados. Hoje 100%, inclusive o notebook leva para onde for, tem muitos trabalhando em casa já, prestando consultoria, mobile, né, através do celular. Isso tudo deu uma modificada importante no trabalho. Mas os desafios são os mesmos, né? De a pessoa querer uma vida digna, uma vida com qualidade, e cada vez isso tem sido mais negado dentro dos bancos. Eu falo isso por conta das metas, né? Quem vai ao banco sabe o quanto não oferecem de produtos financeiros para você, né? Você vai fazer lá uma consulta, tirar uma dúvida, resolver, oferecem capitalização, previdência, seguro de vida, seguro de carro, porque essa meta é intensa sobre o trabalhador bancário e tem levado, inclusive, muitos a ficarem doentes, né? Com ansiedade, com depressão, com estafa. Isso tem sido uma realidade. Quais são as doenças dentro do setor bancário hoje, com o trabalhador bancário hoje? Nós tivemos uma migração das antigas LER e DORT, né, que eram as lesões de esforço repetitivo, ligadas à tendinite. Isso foi migrando nos últimos anos para doenças mentais mesmo, ou seja, síndrome de burnout, que é a do fósforo queimado. A pessoa chega no limite de esgotamento. Trava, né? Trava. Como aconteceu com uma jornalista da Rede Globo Televisão, que Isso. ela travou, né? Eu não me lembro o nome dela. É uma jornalista que apresentava um Jornal da Manhã da Rede Globo. Ela travou, assim como aconteceu antes dele falecer com o Ricardo Boechat. Ele travou no ar, ele estava apresentando um programa de rádio e travou no ar ali. Deu uma estafa ali. Exatamente. E isso daí tem sido constante nessa vida que as pessoas têm levado, né, hoje em dia, né, essa estafa, essa chuva de informações, né? A gente tenta segurar um pouquinho as informações aqui, mas olha, é muita informação, viu, Paulo? É muita informação. A gente tenta dosar aqui, mas não dá, é muita informação, viu? Não dá para segurar também. Não dá para segurar, não. É o que você falou, são dois bons exemplos esses. A pessoa submetida a uma jornada de tanta ansiedade, tanta informação, tanta coisa para fazer, que o organismo não suporta, né? Não somos máquinas, né? Somos seres humanos e chegou no limite ali do esgotamento mental, a pessoa cai mesmo, não consegue trabalhar. Isso, infelizmente, tem sido rotina. Acho que no seu setor aí do jornalismo, né, você tem visto isso, e nós, dos bancários, temos também notado um aumento significativo das doenças mentais, consumo de remédios controlados, tudo isso tem sido grave. Estamos conversando com Paulo Malherba, que é o presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Jundiaí, também da região. Paulo, você é do Partido dos Trabalhadores, foi vereador pelo Partido dos Trabalhadores, foi candidato, inclusive, a deputado estadual. Isso. Teve uma votação, inclusive, expressiva. Foram mais de 30 mil votos. 34.097 votos. 34 mil votos, uma votação expressiva. E o seu nome está sendo levantado aí como um nome do partido para a candidatura a prefeito de Jundiaí nas eleições do ano que vem. Vocês já estão discutindo isso dentro do partido? Temos começado essa conversa sim, Júnior. Ainda é em nível inicial, né, preliminar, mas nós estamos pensando já em 2020, né, no partido. Ou seja, falta um ano para a eleição e é natural que nós vamos pensar em alternativas. O que vamos fazer? Né? Nós vivemos uma fase muito difícil na política, de descrédito da política, de crítica ao que está colocado aí também, e nós temos que discutir e apresentar alternativas para a população. Então, meu nome surge nesse contexto, né, as pessoas do partido conversando, outras pessoas
pedindo para nós, tem que colocar, nós temos que contrapor o governo que está aqui na cidade, ou seja, ter uma alternativa para quem não concorda. Quem não está satisfeito tem que olhar e ver uma alternativa, e é nesse sentido que surge o meu nome. É claro que eu fico bastante lisonjeado também por ser lembrado. Eu agradeço a menção que você fez. Acho que a gente vem fazendo uma trajetória aí boa, né, de eleito vereador, uma boa campanha de deputado. Na última não fui eleito vereador, mas fui um dos mais votados da cidade. Na última você não foi eleito vereador porque o próprio partido não fez a cadeira, senão você seria eleito. Exato, não foi isso? Entre os primeiros mais foi votados. O que aconteceu, né? O partido não fez a cadeira. Aliás, o partido foi massacrado nas urnas em função de tudo aquilo que aconteceu, né? As eleições acabaram massacrando o Partido dos Trabalhadores de tudo que aconteceu no país. A gente viu a própria eleição do presidente Jair Bolsonaro foi em função disso. Ninguém queria mais o Partido dos Trabalhadores em função de tudo que aconteceu, uma série de coisas. Muitos não concordam, muitos concordam. Se colocar vermelhos de um lado, azuis do outro, vai ficar aquela discussão, vamos ficar discutindo o dia todo aqui, não é isso? Exato, não tem concordância sobre muitas coisas, mas algumas conclusões a gente pode tirar disso realmente. Como vereador eu fiquei entre os mais votados. Por exemplo, hoje temos 19 vereadores, 13 deles tiveram menos votos do que eu. E foram eleitos, né? Por conta do coeficiente eleitoral, é a regra da eleição. Só que a eleição do ano que vem tem uma diferença. Não teremos o quociente eleitoral, não teremos aí a coligação, né? O fim da coligação vai ser importante, de certa maneira, porque reduz o número de partidos. Ou seja, aquelas legendas que só existiam em função da eleição, para se coligar com outras, para fazer o trampolim... Os nanicos vão desaparecer automaticamente, né? A tendência é nós temos uma redução, hoje nós temos 10, 11 partidos aqui na Câmara Municipal, cair isso aí para uns 5, né? Só os que conseguirem atingir o quociente. Uma outra diferença é que a disputa das sobras das vagas vão poder ser feitas, inclusive, entre os partidos que não atingiram um quociente. Então, se houvesse essa regra na época de 2016, eu estaria eleito nessa regra atual, ou seja, na disputa das sobras ali a gente poderia participar. Você mencionou a questão do desgaste, eu creio que isso fez diferença na eleição de 2016. O Partido dos Trabalhadores vinha com um desgaste forte, especialmente aqui no estado de São Paulo. Teve um prejuízo enorme. Eu creio que em 2018 já houve uma mudança nesse sentido. O PT retomou um certo protagonismo, tanto que fez a maior bancada na Câmara Federal, né, do Brasil. Teve uma votação expressiva, mesmo a vitória do Jair Bolsonaro contra o Fernando Haddad, que era um nome menos conhecido. Você acha que o PT teve uma retomada? Entre 2016 e 2018, entre sim. 16 e 18. Em 2016 a derrota foi muito maior, o desgaste foi grande. Em 2018 a gente já nota elegendo mais deputados, elegendo governadores, ou seja, o partido voltando a ocupar seu espaço, foi para o segundo turno, fez mais de 45% dos votos, ou seja, não foi uma votação desprezível. Não ganhou a eleição, mas teve ali uma resposta importante das urnas. Mas é claro que tem um desgaste ainda, sobretudo em Jundiaí. Mas se a gente olhar 2018, quem foi o grande derrotado das eleições não foi o PT, foi o PSDB. O PSDB, que tinha uma bancada expressiva de deputados federais, reduziu muito. Era a maior bancada de deputados estaduais há muitos anos, reduziu menos que a metade, ficou. Então, assim... A gente nota que esse desgaste que estava a princípio... E ao que você deve esse desgaste de 2018 do PSDB? O que você vê esse desgaste aí do PSDB? Você acha que é denúncia em cima do Aécio Neves, por exemplo? Teve isso. Você acha que pegou muito? Inclusive, o Aécio Neves hoje está no noticiário aí, que estão providenciando aí a expulsão dele do partido. Aliás, não só Aécio Neves no noticiário do PSDB, mas também o candidato Fernando Haddad no noticiário também do PT, também no noticiário de hoje, os dois, né? Sim. O que eu noto, assim, você viu o Geraldo Alckmin, né, que foi um candidato que quase ganhou a eleição para presidência, foi governador. Qual foi a votação dele para presidente em 2018? Muito pequena. Ele foi abandonado, na verdade, né? Foi residual. Foi uma surpresa para muita gente, mas na realidade é demonstração de que essa crise atingiu também o outro lado do espectro, o PSDB, outros partidos tradicionais que reduziram muito suas bancadas, não tiveram votações expressivas para presidente, e tem a ver com o caso do Aécio, como você mencionou, mas também o caso aqui do trem-salão, né,
do superfaturamento dos trens, do Rodoanel, que atingiu Serra, Alckmin, o pessoal aqui do estado E de esse São Paulo. caso ainda continua, não acabou ainda aqui em São Paulo, hein? Tem Não havido acabou. aí a denúncia do metrô, né? Esses dias mesmo, 14 pessoas denunciadas. Paulo Preto e aquela Paulo turma Preto, lá, né? Na Dersa. Então, assim, Dersa. você vê que atingiu também outros partidos e isso tende a ser uma realidade para 2020. Ou seja, a coisa não está tão tranquila e consolidada como pensam. Então esse é o cenário hoje, vai ser o mesmo 2020. Não, a coisa está muito volátil. E até lá a gente acredita que possa haver mais mudanças na opinião pública. O governo começou esse ano aqui também, veio com uma grande aprovação, elegeu uma grande bancada, né? Muita gente surfou nessa onda, mas a partir do momento que as pessoas não veem resultado, ou seja, não tem dinheiro no bolso, não tem emprego, a vida não melhora, a saúde não melhora, falta vacina para vacinar aqui os cachorros contra a raiva, falta vacina para meningite, tudo isso que vai faltando no governo federal e os municípios também aqui, como Jundiaí, né? Jundiaí não tem vacinação de raiva esse ano pela primeira vez em décadas, né? Falta vacina de meningite, falta remédio, nem o governo federal manda, nem a prefeitura compra. E as pessoas começam a notar isso e esse desgaste não demora muito para acontecer. Em um ano o cenário pode mudar bastante. Paulo, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Cidade. Só voltando um pouquinho no setor dos bancos, só registrar aqui a participação de uma ouvinte, a Rebeca, aqui do bairro do Currupira. Ela diz aqui, olha, não é só nos bancos, não há pressão. É em todo o setor de vendas, muita pressão, metas absurdas que são traçadas aí. Por quê? Porque a economia está parada, né? A economia está parada, todo mundo quer vender, precisa vender, quer lucrar de alguma forma, mas está tudo parado, E a ganância dos bancos é muito grande, viu? Se está bom, eles querem vender mais e quando entra em crise parece que ganham mais dinheiro ainda. O lucro passou de 40 bilhões, 43 bilhões, só as 4 maiores instituições, né? E eu sinto muito essa questão de trabalhos aos domingos que querem liberar, eu acho tão absurdo, porque a gente vê a vida do comerciário como é, né? O pessoal que trabalha no shopping, no comércio, tem que trabalhar de domingo, de feriado, de sábado, não ganha a mais por isso. Perde datas importantes no convívio familiar, perde momentos importantes da família. Tudo isso é muito ruim para o trabalhador e a gente não quer que isso seja para todo mundo. Nós queremos, inclusive, reverter, que seja como um país civilizado. Eu tive a oportunidade de morar 6 meses na Alemanha para estudar e lá de domingo não abria comércio, ficava tudo fechado e sábado à tarde, se você não fizesse suas compras, depois você não fazia também. Então nós estamos muito com essa coisa no Brasil de 24 horas, trabalhar todo dia, de feriado. Isso não gera emprego, não gera qualidade de vida e nós temos que ser menos individualistas, né? A gente quer comprar às vezes no final de semana, o comerciante quer ganhar dinheiro, mas nós temos que olhar quem está no meio dessa relação, que é o trabalhador e que está tendo prejuízo na sua vida. Então, vamos ser mais moderados, que não é isso que vai resolver o problema. Nós precisamos aquecer a economia. Como você falou bem, a economia está parada, a economia precisa ser ativada para daí sim gerar empregos, renda e melhorar a vida de todo mundo. Paulo Malerba, presidente do Sindicato dos Bancários de Jundiaí e região, ele falou ao Jornalismo da Cidade.